Então aqui são algumas das causas da glicosúria, só para a gente entender melhor esses procedimentos aí. Uma das principais, obviamente, é diabetes, né? Ou diabetes mellitus, principalmente diabetes mellitus do tipo 2, mas também também pode acontecer esse procedimento, tá? Uma alteração no próprio túbulo, que é uma diminuição na reabsorção da glicose. Pode ser, por exemplo, uma síndrome de Fanconi, uma doença renal avançada, uma insuficiência renal, alguma coisa do tipo. Tá? Aí não é alteração no metabolismo da glicose. A alteração, na verdade, é na reabsorção, tudo bem? Pode ser, por exemplo, uma lesão no sistema nervoso central. Na própria gravidez, isso pode acontecer. Período pós-prandial, que é depois de você comer, por exemplo, um pote de sorvete, um doce, alguma coisa do tipo, alguns medicamentos, o próprio estresse emocional constante e ainda alterações endócrinas na glândula hipófise ou ainda na glândula suprarrenal. São alguns dos motivos. Então, assim, em princípio, você pode pensar em diabetes. Professor, mas para ser diabetes mellitus, eu teria normalmente que ter uma hiperglicemia, não é isso? Normalmente, sim. Você faz um exame de sangue, tem hiperglicemia. Ou uma hemoglobina glicada, né? Tem aumento lá da porcentagem na hemoglobina glicada. E aí faz um exame de urina, também tem glicose na urina. No diabetes mellitus a gente está falando aí, tá? Mas em algumas outras alterações eu não tenho isso. E é exatamente esse tipo de comparação que a gente começa a fazer para saber qual é o tipo de doença. Professor, só com a urina eu consigo saber o que aconteceu? Não consigo, tá? Somente a urina eu não consigo. Eu tenho lá uma glicosúria, mas eu não sei qual é o motivo. O que está acontecendo? Eu tenho que verificar hormônio, eu tenho que verificar insulina, eu tenho que fazer outros tipos de exames. Mas já é um dos motivos aqui, ó, mostrando que pode ser, por exemplo, diabetes mellitus. E se tiver descompensado, professor, o que pode acontecer? Eu posso ter, por exemplo, no exame de urina tipo 1, presença de corpos cetônicos, que derivam do metabolismo de lipídios, por exemplo. Então, quando o nosso organismo não consegue utilizar a glicose como fonte de energia e ela está em excesso no sangue, ele elimina na urina, como eu acabei de falar. Mas eu tenho que tirar a energia de alguma fonte. E o nosso organismo pode, por exemplo, quebrar lipídios produzindo muitos corpos cetônicos que são tóxicos, que também são liberados na urina. Então isso vai acontecer aqui e a gente consegue ter mais parâmetros dentro do próprio exame de urina para pensar, opa, aqui esse paciente pode ter uma diabetes mellitus que esteja descompensada, entrando em cetoacidose ou alguma coisa do tipo. Claro, eu não estou fazendo diagnóstico, aqui o nosso objetivo é entender melhor aquela amostra para entender melhor aquele paciente. Esse é o nosso objetivo aqui. Quem vai fazer o diagnóstico vai ser o médico com todos esses resultados, todos esses parâmetros em si, tá bom?